Olá, pessoas! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um fundamento da sintaxe, a sintaxe de colocação. Bem, na hora em que a gente vai estudar a estrutura de uma língua, existem três coisas fundamentais que a gente precisa entender para a gente compreender, então, essa questão de como funciona a estrutura de uma língua, né? Então, a estrutura da língua, a gente chama, assim, a parte da gramática que vai estudar a estrutura da língua é a sintaxe. E a gente pode dividir a sintaxe em três partes, né? Então a sintaxe ela pode ser dividida, o estudo da estrutura da língua pode ser dividido em três partes. Então nós temos a sintaxe de colocação. O que seria a sintaxe de colocação, né? É a maneira como as palavras se põem, né? Como elas aparecem dentro da frase. Então, o português, por exemplo, né, quanto à colocação, é uma língua razoavelmente livre, tá? Agora, existem determinadas línguas, né, como o inglês, o alemão, que tem uma colocação bastante rígida. Então, aparecendo uma determinada palavra, por exemplo, no começo da oração, algumas palavras vão ter que assumir uma posição rígida e somente aquela, por exemplo. Então a colocação, ela vai cuidar exatamente disso, né? Da ordem, do agrupamento das palavras, quem vem antes, quem vem depois. No português a colocação é razoavelmente livre. Um outro fundamento da sintaxe é a regência. O que é a sintaxe de regência, né? A regência, ela analisa, na verdade, a relação de dependência entre as palavras, né? Então, por exemplo, quando a gente analisa um sintagma preposicionado, um sintagma preposicionado, ele pode se ligar o quê? Ele pode se ligar a um substantivo, ele pode se ligar também a um adjetivo, a um advérbio, ou até mesmo a um verbo. Então, a relação que esse sintagma preposicionado vai ter, né, com o termo a que ele se liga, vai criar uma relação chamada relação de regência, por exemplo, né? Então a gente está dando aí um exemplo de como existe, como ocorre essa relação de regência. A gente percebe também, ó, que quando a gente vai pôr um adjetivo numa frase, aquele adjetivo ocorre ali naquela frase em função de quê? Em função de caracterizar um substantivo. Se ele vai caracterizar um substantivo, né, existe uma relação aí de dependência entre um termo central e um termo satélite, um termo acessório. A sintaxe de regência vai estudar exatamente essa questão de quem é o termo central, quem é o termo acessório, quem é o termo satélite desse termo central. E um outro fundamento da sintaxe é a sintaxe de concordância, né? O que é a concordância, né? O que significa estudar a concordância? Bem, a concordância é a correta coerência flexional entre as palavras. Por exemplo, se a gente vai, né, no português flexionar um substantivo no plural, é importante que as palavras que se ligam àquele substantivo, as palavras regidas, né, por aquele substantivo, elas têm que estar também flexionadas no plural. Então, se eu for dizer, por exemplo, meninos, aí vai ser os meninos, né? Os meninos estudiosos, por exemplo. Então, a concordância é um outro fundamento. Então, três fundamentos aí da sintaxe, tá? A colocação, que é a disposição das palavras numa determinada ordem. A regência, que é a relação de dependência entre essas palavras, né, dentro da estrutura. E a sintaxe de concordância, que vai ajustar a flexão dessas palavras de acordo com suas relações, com as relações que elas apresentam ali dentro da estrutura frasal. Bem, então vamos começar abordando então, né, agora sim, abordando a questão da sintaxe de colocação. Ou seja, vamos estudar como que às vezes o agrupamento, né, a disposição das palavras dentro de uma determinada frase vai acabar gerando assim modificações para a gente, modificações de natureza semântica, modificações de natureza morfossintática. Então vamos ver como que essa colocação, a justaposição, né, a disposição das palavras numa frase vão acabar afetando aquilo que a gente quer dizer. Colocação dos substantivos e dos adjetivos, né? Bem, substantivo e adjetivo, né, são duas palavras nominais assim que se relacionam profundamente, já que o adjetivo ele existe para qualificar, para determinar, né, o substantivo. Então, dependendo da disposição do substantivo em relação ao adjetivo, a gente pode acabar tendo modificações na estrutura, modificações de natureza semântica, ou seja, dependendo de se eu puser o adjetivo antes do substantivo ou após o substantivo, eu vou ter modificações na minha compreensão, na minha interpretação que eu vou dar para uma determinada frase. Então vamos ver exemplos.
Pedro é um grande homem. Observe aí, ó, que quando a gente está usando esse sintagma nominal, um grande homem, o que acontece? Aparece o artigo aí indefinido, né? Depois aparece, no caso, o adjetivo e depois o substantivo, um grande homem. Observe então que o adjetivo apareceu o quê? Anteposto ao substantivo. Verifica que nesse caso o adjetivo acaba assumindo uma carga muito mais subjetiva, né? Quando a gente diz que é um grande homem, na verdade a gente está dizendo o quê? Que é um homem de respeito, um homem que faz grandes coisas, né? Um homem notável. Então, observe que há toda uma carga assim, de julgamento de quem fala, né? diante dessa frase. É um grande homem, né? Então, quer dizer, tem um senso subjetivo, pessoal, de quem está falando nessa frase. Agora, se a gente puser o adjetivo após o substantivo, geralmente a gente vai acabar chegando a uma ideia maior de objetividade, ou seja, de imparcialidade, de impessoalidade. Observe. Pedro é um homem grande. Veja que aí, ó, pusemos o adjetivo após o substantivo e o que acabou acontecendo foi o quê? O que acabou acontecendo foi que o adjetivo acabou assumindo uma ideia mais objetiva, né? Quando a gente diz um homem grande, significa um homem alto, né, por exemplo. Então, dizer nesse caso aí que Pedro é um homem grande e que Pedro é um grande homem, vai modificar profundamente o sentido da frase. Nesse caso, então, a disposição do adjetivo antes do substantivo confere um caráter mais subjetivo, pessoal. E após o substantivo, um caráter mais objetivo, imparcial e impessoal. Pedro é um pobre homem. Olha lá, né? Todo juízo subjetivo de quem fala diante dessa frase aí. É um pobre homem, né? Um homem digno de compaixão, de dó. Agora, quando a gente diz, por outro lado, Pedro é um homem pobre. Observe aí, né, que a gente tem toda uma ideia de objetividade. É um homem sem recursos, é um homem carente de recursos, né, um homem que não tem dinheiro. Então, na realidade, de pôr o adjetivo antes do substantivo, a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que a gente puser o adjetivo antes, a gente está querendo, de certa maneira, conferir um caráter mais subjetivo, um caráter mais pessoal, né, um julgamento de quem está falando ou de quem está escrevendo. É claro que, assim, nem todos os adjetivos vão ter uma profunda alteração, como nesses casos aí que a gente acabou de ver. Mas, geralmente, isso acontece, né? Adjetivo anteposto, caráter mais, então, subjetivo, mais pessoal de quem está compondo essa estrutura frasal. Vamos ver então agora como que a disposição de substantivo e adjetivo pode acabar gerando modificações de natureza morfossintática. O que quer dizer isso? Quer dizer que, às vezes, a depender da posição, uma palavra será o substantivo e a outra será o adjetivo. E se a gente trocar essa ordem, aí as coisas vão se inverter. Quem era substantivo vira adjetivo, quem era adjetivo vira substantivo. Então, observe esses exemplos. Marcelo é um jovem estudante. Olha lá, um jovem estudante. Nesse caso aí, o núcleo do sintagma, né, quem se comporta como substantivo é jovem. Então, Marcelo é um jovem, na realidade. E ele estuda, né? Então, a palavra estudante aí aparece para qualificar o substantivo jovem. Então, jovem é o substantivo, estudante é o adjetivo. Agora, se a gente disser, né, que Marcelo é um estudante jovem, aí ele passa a ser um estudante. Estudante é o substantivo. E jovem, uma qualidade, um atributo desse substantivo. Então, jovem aí, agora a gente percebe então que as coisas se inverteram, né? Quem era substantivo virou adjetivo, quem era adjetivo virou substantivo. É isso que acontece, por exemplo, naquele clássico, né, exemplo lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o Brás Cubas diz que não se trata, né, de um autor defunto, mas de um defunto autor. Então, quer dizer, ele faz essa brincadeira aí, né, essa disposição das palavras, brinca com a disposição das palavras e, mexendo com a colocação, acaba tendo um poderoso efeito de estilo. Então vamos ver agora a colocação de uma outra classe de palavras, né? Vamos ver a colocação dos artigos. Bem, vamos ver particularmente a colocação do artigo definido, já que essa daí, né, é uma questão que geralmente suscita mais dúvidas, gera mais dúvidas. Vamos começar lembrando o seguinte: após o pronome relativo cujo, a gente não deve usar o artigo, né? Não deve usar o artigo definido. Isso por quê? Ora, porque o pronome relativo cujo, ele já traz em si uma flexão. Então a gente vai dizer cujo
para um substantivo masculino, cuja para o feminino, cujos para o masculino, né, plural, e cujas para o feminino plural. Então, existem construções que apresentam desvio em relação à norma padrão, né, que não são construções corretas do ponto de vista da linguagem padrão. Aquelas em que ocorre o artigo após o cujo. Vamos ver aí dois exemplos. A mulher cujo o filho morreu está aqui. Olha lá, cujo o filho, aparecendo um artigo após o cujo, né? Então a gente deve evitar essa construção. Trata-se de uma construção viciosa do ponto de vista da colocação. Não se coloca o artigo após o pronome relativo cujo, tá? Olha outro exemplo em que ocorre também desvio. A mulher cuja a filha morreu está aqui. Então, quer dizer, né, essa questão de cujo o, cuja a gente tem que tomar cuidado se a gente for usar o pronome relativo cujo, para não pôr o artigo, né, não colocar o artigo após esse pronome, tá? Porque o pronome relativo já se flexiona. Então, eu tenho cujo no masculino, cuja no feminino, cujos no masculino plural, cujas feminino plural. Então, vamos ver como é que essas construções ficam corretas. A mulher cujo filho morreu está aqui. Olha lá, cujo filho, né? Se eu quiser flexionar o substantivo filho no feminino, o pronome relativo se flexiona também. Por isso que a gente não precisa pôr o artigo. Olha lá, a mulher cuja filha morreu está aqui. Veja, cuja filha, né? Sem a necessidade aí do artigo, já que o pronome relativo cujo já se flexiona de maneira correta, né? Já se flexiona aí de acordo com o substantivo que ele acompanha. Então a gente tem que saber o seguinte, após todo, toda, né? Então no singular, após todo, toda, a gente vai colocar o artigo, a gente vai usar o artigo sempre que a gente quer dar a ideia de inteiro. E a gente vai dispensar o artigo quando a gente quiser dar a ideia de parte. Se você quer usar o pronome todo, seguido de um substantivo, e aí quer dar a ideia de totalidade, de inteiro, usa o artigo. Se não quiser dar essa ideia, se quiser dar a ideia de cada uma das partes, aí você não usa o artigo. Vamos ver exemplos, porque isso vai ficar mais claro. Toda a escola viu o campeonato. Veja o seguinte, nesse caso aí, quando eu digo toda a escola, eu estou querendo dizer a escola toda, a escola inteira. Significa que toda a escola, né? Então todos os alunos da escola, os professores, toda a escola em si, a escola inteira viu o campeonato. Veja que eu estou falando de uma escola específica, né? E nesse caso eu quero dar a ideia de inteiro, tá? Então a escola toda, em sua totalidade. Vamos ver agora um exemplo em que não ocorre artigo. Toda a escola participou do campeonato. Nesse caso aí eu estou querendo dizer o quê? Que cada escola, né, qualquer escola participou do campeonato. Então, na verdade, aí foram várias escolas que participaram. E estou querendo priorizar a ideia da parte, né? Cada uma das escolas, né? Então, toda escola sem artigo. Então, quer dizer, na linguagem formal, no português, a gente ainda diferencia a questão do uso do artigo após a palavra todo, né, no singular ou toda, tá bom? E o não uso do artigo. Então, atenção para isso aí. Tá? Não é que você vai errar se você puser ou não puser o artigo. Na verdade, as duas construções estão corretas. Mas a interpretação que se dá a cada uma delas, com o artigo e sem o artigo, é distinta. Então, toma cuidado para você expressar aquilo exatamente que você quer expressar. Vamos ver agora como é que funciona o caso de todo no plural, né? Então, após todos, todas, ou seja, após então esses pronomes aí indefinidos, todos, todas, no plural, a gente vai usar o artigo sempre que aparecer substantivo. Então, quer dizer, apareceu o substantivo, o uso do artigo após todos no plural, tá? É obrigatório, não tem nada a ver mais com inteiro e com parte. Apareceu o substantivo, artigo obrigatório. Se não aparece o substantivo, aí a gente vai dispensar o artigo após, né, então, o pronome indefinido todos. Vamos ver exemplos. Todos chegaram. Olha lá, evidentemente não precisa pôr o artigo após todos aí, porque não ocorre um substantivo após todos. Então, quer dizer, está aí o pronome indefinido sozinho. Outro exemplo. Todos eles vieram. Ninguém vai dizer todos os eles, né? Naturalmente. Por quê? Porque não aparece substantivo aí, aparece um pronome após todos. Então, dispensa-se o artigo se não aparece substantivo. Outro exemplo. Todos os alunos chegaram. Já aí, ó, o que apareceu? Apareceu o substantivo alunos. Então a gente não deve, né? Se a gente quiser aí acertar na linguagem, né? Na linguagem padrão, né? Toda vez que a gente for precisar usar a linguagem padrão, for exigido da gente a linguagem padrão, a gente tem que lembrar, ó, após todos no plural, se aparecer o substantivo, tem que aparecer o artigo. Então todos os alunos, né? Se fosse alunas, todas as alunas. Então, aparecendo o artigo aí após esse pronome, tá? Todos 5 vieram. Observa o seguinte, ó. Agora o que apareceu após todos? Apareceu um numeral. Esse numeral está seguindo, está acompanhando o substantivo?
Não, né? Se não acompanha substantivo, a regra é a mesma, tá? Todos só vai aceitar, né, e vai exigir o artigo após se aparecer o substantivo. Nesse caso, não apareceu o substantivo. Então, de acordo com a linguagem padrão, eu não vou dizer todos os 5. Eu vou dizer todos 5. Agora, se eu puser um substantivo aí, o artigo aparece. Veja só. Todos os 5 alunos vieram. Opa, agora ó, apareceu todos, apareceu o numeral, mas o que apareceu aí? Apareceu o substantivo, né? Então apareceu o substantivo, após todos o artigo é obrigatório. Então todos os 5 alunos, né? Porque os aí vai determinar então porque apareceu o substantivo alunos após o pronome todos. Bem, então agora vamos ver outro caso de colocação do artigo, né? Vamos ver a colocação do artigo, né, antes das palavras casa e terra. Bem, funciona, né? Vamos ver primeiro com a palavra casa. Funciona o seguinte, toda vez que a gente usar a palavra casa no sentido de lar, você, mas qual outro sentido que casa pode assumir? Casa pode estar no sentido de edifício, né? Então, por exemplo, vi a casa amarela, por exemplo. Então aí está no sentido de edifício, tá bom? Agora, toda vez que a gente usar a palavra casa no sentido de lar, o que vai acontecer? Se é o próprio lar da pessoa, né, sobre a qual a gente está falando, a gente dispensa o artigo. Se não for, e aí a gente vai então dizer o lar de quem que é, aí a gente vai ter que usar artigo. Então funciona o seguinte, ó, toda vez que você determinar, que você disser de quem que é o lar, de quem que é a casa, o artigo vai ter que aparecer. Se você não disser, o artigo é dispensado, porque já fica claro dentro do contexto a casa de quem, sobre a casa de quem, o lar de quem que você está falando. Então vamos ver exemplos. Marcelo foi para casa. Olha, observa aí, né, que eu não estou usando o artigo antes da palavra casa nesse exemplo. Por que não? Porque é o seguinte, ó, como a palavra casa não está determinada, né, eu não estou dizendo a casa de quem que é, então eu dispenso o artigo. Agora, nesse caso, fica, né, implícito, fica nítido aí também pra gente que a casa para a qual ele foi é a casa dele mesmo, né? Então Marcelo foi para casa. Ele foi para a casa dele, né? Foi para o lar dele mesmo, tá bom? Então por isso que a gente dispensa o artigo. Você não precisa pôr o artigo aí, porque já fica claro que a casa, né, que o lar sobre o qual você está falando é o lar da pessoa sobre a qual você está falando nessa frase. Então, por isso que a gente dispensa o artigo nesse caso. Agora, se a casa não for dele, se a gente então puser um especificador, né, um determinante aí para a palavra casa, aí o artigo aparece. Observe. Marcela foi para a casa dos pais. Observe aí que ocorre o artigo agora antes da palavra casa, né? Por quê? Ó, porque a palavra casa vem especificada. Não é mais a casa dela, né? É a casa dos pais. Se é a casa dos pais, então aí a gente precisa pôr o artigo, porque apareceu um determinante para a palavra casa, né? Um especificador, então um termo aí, no caso um sintagma preposicionado, que está especificando a casa de quem que é. Então aí o artigo vai aparecer. Bem, no caso da palavra terra, aí o que acontece? A palavra terra, no sentido de chão firme, como assim no sentido de chão firme? Em oposição a ar e mar, por exemplo, né? Então, a gente tem aí, a pessoa pode estar no ar, pode estar no mar ou pode estar em terra. Então, no sentido de chão firme, a palavra terra não vai usar, a gente não vai usar o artigo antes da palavra terra. A não ser, né, que a gente ponha lá um determinante, assim como na palavra casa, que a gente põe um especificador. Aí o artigo aparece. Então, observe os exemplos. Os paraquedistas caíram em terra. Veja, eu estou querendo dizer que eles caíram em terra para dizer que eles não caíram no mar, por exemplo. Tá bom? Então a palavra terra, especificamente, ela vai dispensar o artigo quando ela estiver usada, né, no sentido de chão firme em oposição a ar e mar. Agora, se eu puser um determinante aí, ó, olha o que acontece. Os paraquedistas caíram na terra dos inimigos. Opa, terra agora apareceu com determinante, terra dos inimigos. Aí o artigo apareceu, né? A terra dos inimigos. Vamos ver então agora a questão da colocação do artigo definido antes de pronomes possessivos adjetivos antepostos a substantivos. O que é um pronome possessivo? Indica posse em relação às pessoas do discurso. Pronome possessivo adjetivo. O que quer dizer isso? Significa que é um pronome que acompanha substantivo, né? Então, se você tem um pronome possessivo que está acompanhando um substantivo e ele está antes do substantivo, o que acontece ali com o artigo antes do pronome possessivo? Bem, o artigo é, na verdade, facultativo, ou seja, eu posso usar o artigo se eu quiser, ou posso dispensá-lo se eu quiser. Então vamos ver exemplos. Meus pais vieram à cerimônia. Olha aí, ó, meus pais, né? Eu tenho aí um pronome possessivo, meus. Ele é um pronome adjetivo, né? Por quê? Porque está acompanhando o substantivo pais. Ele está anteposto ao substantivo pais. Então o que eu posso dizer aí, então? Que o uso do artigo é facultativo. Eu posso dizer tanto meus pais, ou então, né? Vamos ver outro exemplo.
os meus pais vieram à cerimônia. Olha lá, agora eu estou usando com o artigo. Então é facultativo o uso do artigo nesse caso, tá bom? Então você pode empregar o artigo definido antes de possessivos adjetivos antepostos, se você quiser, né? E se você não quiser, você pode também dispensá-los. Vamos ver mais exemplos. Fale com minha irmã. Olha lá, minha irmã, né? Então tá ali o possessivo adjetivo, né, sem o artigo. Agora, se eu quiser pôr o artigo aí, posso pôr o artigo sem problema. Vamos ver. Fale com a minha irmã. Olha lá, agora estou usando o artigo, né? Então o uso do artigo aí é facultativo. Vamos passar então agora para o estudo da colocação de alguns pronomes, né? Então alguns pronomes são, quanto à colocação, são bem interessantes de a gente analisar. Por quê? Ora, eles vão se comportar como pronomes, alguns, por exemplo, deixam de ser pronomes, dependendo da colocação que eles assumem em relação ao substantivo. Então, é interessante aí que a gente veja alguns casos especiais para a gente até conhecer alguns recursos linguísticos e saber como que a gente vai empregar determinadas palavras de acordo com nossas intenções. Vamos começar falando, né, da questão da posição do pronome possessivo adjetivo. O pronome possessivo adjetivo pode aparecer antes do substantivo ou após o substantivo. E note que se ele aparece depois, a mudança, né, a mudança de sentido, a mudança semântica vai ser considerável. Vamos ver exemplos. Meu filho não vai a festas. Observe aí que a palavra filho, né, ela está definida. Meu filho é aquele meu filho, a pessoa com a qual eu estou falando, ela sabe sobre qual filho eu estou falando. Meu filho, aquele lá. Tanto que nesse caso aí, como o pronome está anteposto, eu poderia pôr o artigo sem problema. Eu poderia dizer, o meu filho não vai a festas, né? Agora, se eu pegar esse pronome possessivo meu aí, esse pronome possessivo adjetivo, e pospuser esse pronome ao substantivo, olha só o efeito de sentido que vai ter. Filho meu não vai a festas. Agora eu não estou falando de um filho meu específico, né? Eu estou falando filho meu, ou seja, qualquer filho meu não vai a festas. Então, é bem interessante a gente perceber que, a depender então dessa questão de como as palavras se põem em relação umas às outras, né? Elas acabam modificando, assim, às vezes consideravelmente, o sentido da frase. Então vamos ver agora a questão do pronome demonstrativo semelhante, né? Essa palavra semelhante aí, ela se comporta como um pronome demonstrativo sempre que ela aparece anteposta ao substantivo. Se ela aparece posposta, ela acaba se comportando como adjetivo. Então vamos ver exemplos. Nunca diga semelhante palavra. Quando a gente diz isso aí, a gente está querendo dizer o quê? Nunca diga essa palavra que você acabou de falar, por exemplo. Nunca diga essa palavra, né? Essa palavra específica. Então, semelhante, anteposto ao substantivo, acaba se comportando como pronome demonstrativo. Agora, se eu pospuser, né, a palavra semelhante aí ao substantivo, aí ele vai se comportar não mais como pronome demonstrativo, mas como um adjetivo. Vamos ver. Nunca diga palavra semelhante. Aí eu estou querendo dizer o quê? Nunca diga uma palavra parecida. Nunca diga uma palavra, né, que seja, que tenha uma relação de semelhança, uma palavra parecida. Opa, então, na verdade eu estou falando assim, nunca diga uma palavra parecida com essa aí que você acabou de falar. Então, o semelhante agora aí não é mais um pronome demonstrativo, é um adjetivo, né, sinônimo aí de parecido, por exemplo. Tá bom? Então, observe também que nesse caso, né, a mudança, além de acontecer aí uma mudança semântica, ou seja, quanto ao significado, ocorre também uma mudança de natureza morfossintática. Porque no primeiro exemplo eu tinha um pronome demonstrativo, no segundo exemplo eu tinha um adjetivo, né? Então ocorre essa mudança de natureza morfossintática. Então, agora a mudança aconteceu nos dois âmbitos, né? Tanto da morfossintaxe quanto da semântica. Vamos ver agora como o pronome indefinido algum acaba assumindo cargas semânticas diferentes a depender da posição em relação ao substantivo. Algum anteposto assume valor positivo. Algum posposto ao substantivo assume valor negativo. Vamos ver exemplos. Essa pintura tem algum valor. Observe o seguinte, quando eu digo algum valor, ela tem valor, né? Então, o algum aí anteposto ao substantivo é um pronome indefinido que acaba assumindo um valor positivo, né? Agora, se eu pospuser aí o algum, pensando numa relação de negação até na frase, a palavra algum assume valor negativo. Olha só. Essa pintura não tem valor algum, ou seja, não tem valor nenhum. Então a palavra algum aí agora ela assume um valor bastante negativo, se ela aparecer posposta ao substantivo. Claro que assim, geralmente a palavra algum posposta, ela acaba aparecendo simultaneamente a uma palavra que já indica negação. Por exemplo, o advérbio de negação, nunca ou jamais. O advérbio de negação, não, né? Os advérbios de negação e tempo, nunca, jamais. E também a própria preposição sem, que também traduz uma ideia de negação. Tá? Então, quer dizer, geralmente acontece isso. Algum posposto aparece associado já a palavras que já trazem um sentido negativo.
No caso também da palavra certo, né? A palavra certo, bem, se ela aparecer anteposta ao substantivo, ela se comportará como o quê? Como um pronome indefinido. Se ela aparecer posposta, se comporta como um adjetivo, né? Então veja que aí, além de uma mudança semântica, além de uma mudança de natureza semântica, vai acontecer também uma mudança de natureza morfossintática. Vamos ver os exemplos. Desaprovo certas atitudes dele. Olha lá, pronome indefinido, né? Desaprovo certas atitudes. Quais? Não sei, estão vagas, estão imprecisas, estão indefinidas. Certas atitudes, algumas atitudes, né? Então certas aí assumindo um valor de pronome indefinido. Está anteposto. Se eu pospuser, o que acontece? Olha só. Desaprovo atitudes certas dele. Então aí eu estou querendo dizer o quê? Que ele tem atitudes corretas, né? Ele tem atitudes certas, mas eu desaprovo essas atitudes certas que ele tem. Então, observe o seguinte, ó, certas, posposto, não assume mais valor de pronome indefinido, né? Assume valor de adjetivo, é sinônimo de corretas, né? Nesse exemplo aí, atitudes corretas, atitudes certas. Já certas atitudes é o quê? Algumas atitudes, né? Algumas específicas atitudes.